Você está no canal Mapa do Dia com o pastor Oswaldo Lima. Hoje é quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025. A lição de hoje vai falar de duas vontades de Deus: a vontade ideal de Deus e a vontade remedial de Deus. A palavra remedial já diz, como se fosse para consertar algo que não está bem. Um remédio a gente toma para consertar algo da saúde que não está bem. E o texto básico que vai nos ajudar a entender essa questão da predestinação é Efésios 1, 9 a 11. Vamos ver o que diz essa passagem. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer converger nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade. Aqui está então a palavra predestinados. Nós somos predestinados a sermos herança do Senhor. Mas aí não é, alguns foram e outros não. Como é que pode? Predestinação é para salvação, é para perdição. Então vamos entender bem essa questão, para não ficar nenhuma dúvida. Há grupos religiosos ensinando que alguns foram predestinados à perdição, então não adianta fazer nada que já vai se perder. Enquanto outros foram destinados para a salvação, que pode pecar do jeito que for, fazer o que quiser, que já serão salvos, porque já estão predestinados. Essa é uma doutrina equivocada. Na realidade, Deus predestinou todos nós a sermos herança dele. De fato, não temos o direito de sermos chamados seus filhos por causa do pecado. Mas em Cristo, nós somos unidos à família de Deus, predestinados para sermos a herança do Senhor, para viver com o Senhor e honrar o Senhor para todo sempre. Não é porque nós merecemos, mas porque escolhemos. Deus predestinou a salvação, mas não forçou a salvação. Se nós escolhermos o caminho contrário à vontade de Deus, fatalmente nós não vamos deixar que se cumpra em nossa vida esse plano que Deus tem planejado, que é salvar a todos nós. Predestinar não significa necessariamente que Deus determina. Predestinar, em vez disso, significa apenas decidir previamente. Deus não determina, mas decidiu previamente. Antes mesmo de você errar, Deus já decidiu, vou salvar. Percebe a diferença? Mas Deus não determina, você vai ser salvo, você escolhe. É um direito seu, conquistado. Então o termo traduzido aqui em Efésios 1, também em Romanos 8, 29 e 30, veja o que diz aqui. Aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conforme à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então, o termo que dá a ideia é que você foi predestinado a ser salvo, sim, senhor, mas não determinado. Foi decisão de Deus salvar você antes de você errar. Então, esse termo refere-se ao que Deus planeja para o futuro, de levar em conta o que ele sabe previamente sobre as decisões livres das suas criaturas. A vontade de Deus ideal é que todos sejam salvos. Mas aí vem a vontade remedial. O que é a vontade remedial? Levar em conta a todos os outros fatores, incluindo as decisões das criaturas, para que muitas vezes se afastam de Deus e rejeitam a Deus, para que através disso ele faça uma vontade corretiva de Deus. Deus age a nosso favor sempre. Que você possa fazer uso da sua vontade de maneira natural,
e permitir que Deus trabalhe o seu coração para a sua salvação. Porque esse é o sonho dele e o desejo dele para todos os pecadores. Agora, isso significa que todos serão salvos? Não. Aqueles que escolherem contrários à vontade de Deus, ele vai ter que permitir que eles sejam destruídos. Vamos então escolher certo, diante daquilo que Deus deseja para nós, segundo a vontade remedial de Deus, aceitando as suas correções e vivendo de maneira justa. Oremos. Senhor, ajuda-nos a cumprir o teu propósito em nossa vida e a sermos salvos, em nome de Jesus. Amém. Eu sigo o mapa do dia. E você?